Olá, você já ouviu falar sobre Data Augmentation? E sobre Max Pooling e Dropout? Já ouviu falar sobre as funções de ativação da família ReLU? Tranquilo, essas são todas técnicas usadas nas redes convolucionais ou em redes neurais com muitas camadas e serão o assunto de hoje da nossa série de vídeos sobre Deep Learning. Eu espero que gostem. Meu nome é Ângelo, eu sou professor de Inteligência Artificial no Instituto Federal de São Paulo e a principal ideia do Deep Learning é o aumento de camadas neurais numa rede. Mas isso aumenta massivamente o número de pesos ou parâmetros quando comparamos com uma rede do tipo Multilayer Perceptron com uma ou duas camadas intermediárias, como vimos nos episódios iniciais aqui do canal. Mas muitos parâmetros numa rede necessitam de muitos dados no conjunto de treinamento. E é aí que entra o Data Augmentation. Imagine que, por algum motivo, você esteja treinando uma rede para distinção entre raposas e aviões. Mas tem poucas imagens de exemplo na sua base de dados. Ao invés de usar as imagens originais, você pode multiplicar a quantidade dessas imagens fazendo diferentes oclusões nelas. Oclusão significa que obstruímos parcialmente a imagem. Assim, além de aumentar as amostras disponíveis para treinamento, ainda há um subproduto positivo, que é a possibilidade de reconhecimento da figura, mesmo com parte oculta, como um avião passando atrás de uma nuvem ou a raposa espreitando atrás da moita. Essa estratégia de aumento de dados pode ser repetida com outras transformações na imagem original, por exemplo, a inclinação em vários ângulos ou inversões. Na verdade, existem várias transformações possíveis, como alterações geométricas, mudanças de coloração e adição de ruídos. Tudo isso permite deixar a base de dados com uma maior quantidade de imagens. Daí o nome em inglês Data Augmentation. Ter uma maior quantidade de dados é essencial para o treinamento de uma rede com muitos parâmetros, como a rede convolucional que vimos no episódio anterior aqui do canal. Mas uma outra maneira de se lidar com essa grande quantidade de parâmetros é utilizando o Max Pooling, que vai realizar uma subamostragem nas convoluções. Dá uma olhada. Essa é a rede que iniciamos a explicação no episódio anterior. Ela possui camadas de convolução para extração de características da imagem. Lembra? Um filtro, também chamado de kernel, percorre a imagem para montar o mapa de características. Por exemplo, o filtro nesta posição encontrou o padrão linear vertical. Por isso, o número alto, mais 9, foi anotado no mapa. Mas, nesta outra posição, o filtro acaba encontrando um padrão semelhante ao que está sendo buscado. Isso é bom, porque confere uma flexibilidade à técnica de convolução, mas também causa o que pode ser entendido como a identificação de ecos ou de sombras do padrão do kernel. É aí que entra o Max Pooling. Imagine que esta imagem da esquerda é o mapa de características de saída de uma convolução. Para facilitar a leitura, os números mais altos, que indicam que o padrão foi encontrado, estão em cores mais escuras. A ideia do Max Pooling é fazer uma subamostragem para simplificar esse mapa e ter como resultado, por exemplo, a imagem da direita. Para isso,
podemos usar uma janela, como este quadrado de 2 por 2, e copiar para a saída apenas o maior número, por isso o nome max pooling. Neste caso, o maior número é o 247. A janela de 2 por 2 segue varrendo o mapa e copiando para a saída apenas o maior número. Aqui, o 247 novamente. Depois, 245. Essa técnica, então, ajuda a diminuir os ecos ou sombras de padrão identificados pela convolução para simplificar a quantidade de informações transferidas para as próximas camadas da rede. Após as camadas de convolução e max pooling, que realizam a extração das características das entradas, utilizamos na parte final da rede convolucional camadas de Multilayer Perceptron para executar a classificação dessas entradas. Mas é comum aqui no Deep Learning chamarmos essas camadas de densas ou totalmente conectadas. Além disso, também é comum a substituição da função de ativação dos neurônios nessas camadas. Lembra? No episódio 9, vimos a função de ativação do tipo sigmoide. E agora vamos ver as funções da família ReLU. As camadas de convolução e max pooling para extração de características podem ser repetidas várias vezes, até chegar nas camadas finais da rede para classificação. E a parte final pode ser implementada por uma rede Multilayer Perceptron. Nós já vimos em episódios anteriores que as funções de ativação tradicionais dos neurônios da rede MLP são a sigmoide, que produz saídas entre 0 e 1, e a tangente hiperbólica, que produz saídas entre -1 e +1. Note que ambas possuem alguma complexidade de cálculos, e numa rede com muitos neurônios, como é o caso do Deep Learning, isto pode impactar na sua velocidade de processamento. Então, geralmente utilizamos funções da família ReLU, que são mais simples de serem computadas. Além disso, elas atendem aos requisitos necessários para o ajuste de pesos durante o treinamento da rede. As mais usadas são a ReLU, que apresenta 0 na sua saída se o potencial de ativação for negativo, e apresenta o próprio valor desse potencial caso ele seja positivo. A função LeakReLU é semelhante, mas em caso de potencial de ativação negativo, o valor da saída não é 0, mas sim decai com uma pequena inclinação. Bem, para completarmos nossa rede de Deep Learning, falta apenas falar sobre uma técnica muito simples e ao mesmo tempo muito eficaz, o Dropout. Veja só que boa ideia! Durante a fase de treinamento tradicional, as entradas são aplicadas na rede para o cálculo do seu valor de saída. E depois o erro, ou seja, a diferença entre o valor de saída real da rede e o valor desejado para aquela amostra de treinamento, é usado para alterar os pesos na direção oposta da saída para a entrada. A estratégia do Dropout executa esses mesmos passos com uma diferença. Ela desliga alguns neurônios da rede antes de computar a saída e ajustar os pesos. Na próxima iteração, outros neurônios são sorteados para serem desligados e repete-se o processo de cálculo de saída e correção de pesos. Agora, quais neurônios serão desligados? Isso é determinado de forma aleatória. O que se ajusta no Dropout é apenas a quantidade de neurônios que serão desligados. Por exemplo, 30%. Mas isso só vale para a fase de
aprendizagem da rede. Ou seja, na fase de operação, a rede é utilizada de forma completa, com todos os neurônios. Muito bem, agora já temos todas as técnicas básicas para usarmos no Deep Learning. Vou fazer aqui um checklist rápido que vai servir para escrevermos o código no Google Colab no desafio do vídeo. E você aproveita para verificar se tudo foi entendido. Iniciamos pela convolução para a extração das características, seguida pelo max pooling para executar a subamostragem do mapa de características e o dropout para evitar o overfitting de redes com muitos neurônios. Essas camadas podem ser repetidas na composição da topologia da nossa rede convolucional. Mas, ao final dessa sequência de extração de características e antes de iniciar a classificação, o mapa, que era 2D, deve ser convertido para 1D, uma única dimensão, para que possa ser inserido nas camadas densas ou totalmente conectadas. Esse passo é chamado de vetorização. Por último, a rede de classificação geralmente é composta por um multilayer perceptron apenas com alteração das funções de ativação dos neurônios. E o desafio do vídeo de hoje vai ser uma continuação direta do desafio do vídeo anterior, que era para você iniciar a descrição de uma rede de Deep Learning pela sua camada convolucional. O desafio de hoje vai adicionar mais 5 camadas: max pooling, dropout, vetorização, uma camada densa intermediária e uma de saída. O seu código deve ficar assim. Muito rápido? Então volta um pouquinho e dá uma pausa. Bem, depois de executar as células utilizando o botão play e não obter nenhuma mensagem de erro, que significa que você digitou corretamente todo o código, eu quero que você vá lá nos comentários do vídeo e me responda 3 coisas. O que significa o parâmetro 2 de pool size, o significado do parâmetro 0,2 do dropout e, por fim, o que significa o parâmetro 10 da camada densa. Talvez você vai precisar pesquisar um pouco para responder, ok? Bem, com isso terminamos todas as ferramentas necessárias para podermos programar inteiramente a nossa rede de Deep Learning no próximo vídeo. Então espero você lá. Até mais! Dime que debo cantar, oh algoritmo, sé que lo sabes mejor, incluso que yo mismo.